Vez por outra, queridos, nós estamos sendo abordados por alguma pessoa, por algum irmão, a maioria das vezes irmãos, né? Temerosos a Deus, irmãos sinceros, que às vezes preocupados com algumas coisas que a gente diz, com alguns temas que a gente traz. Aí ficam preocupados, mas pastor, será que não era melhor só dizer que Jesus ama? E será que não era melhor só dizer que Jesus salva e tal, e pronto, fazer a programação assim, botar umas musiquinhas e tal? Mas não é assim, a gente não faz aquilo que quer, a gente faz aquilo que é mandado fazer. Eu compreendo perfeitamente o meu ministério enquanto pastor e pastorear, para mim, está muito mais além dessas prerrogativas. Então tem muito mais. Eu me considero muito aquém da minha missão. Gostaria de poder fazer mais. Então, queridos, cada um tem um chamado, cada um tem uma missão, não é verdade? Eu entendo o meu chamado e creio que minha missão é essa. Eu me recordo do pastor agora, Cláudio Duarte, dizendo o seguinte, que quando ele sentiu que Deus estava chamando ele para uma missão, para estar falando para as pessoas, ele orava e pedia muito a Deus que fizesse que ele fosse aquele pastor que pregava assim, o povo chorava e o povo se emocionava, que fosse aquele pastor da voz bem eloquente e tal. Mas toda vez que ele ia dar uma palavra, que ele tinha oportunidade, ele levava a pessoa aos risos, né? E as pessoas riam com as suas mensagens, com o seu jeito, não com a mensagem dele sempre é maravilhosa, mas ele tem um jeito todo especial de falar que leva as pessoas a sorrirem e tal. Inclusive já foi chamado, foi taxado erroneamente, não concordo, mas foi taxado por muitos aí nas redes sociais como o palhaço, o pregador palhaço. Tem nada a ver. Ele é apenas uma pessoa alegre, uma pessoa espirituosa, uma pessoa, sei lá, tem um jeito assim engraçado de falar, né? E as pessoas riem, mas a mensagem dele é muito profunda, muito espiritual, muito edificante. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele queria ser de um jeito, mas na verdade o jeito dele é esse, né? E a gente é do jeito que é. Então não adianta ninguém querer moldar ninguém, nós não somos um produto de série. Nós somos indivíduos. Enquanto indivíduos, nós somos uma peça única, né? Uma peça única. Então, quando o Robério deixar de existir, então esse jeito de Robério não existirá mais. E fim de papo. Acabou, né? Mas enquanto a gente está por aqui, a gente tem que estar falando do jeito que eu sou. Não posso estar imitando ninguém, nem querendo ser igual a ninguém, nem parecido com ninguém. Ah, mas o seu jeito não agrada a muitos. Eu não estou aqui com a intenção de agradar a muitos. Eu estou com a intenção aqui de agradar aquele que me mandou fazer o que eu estou fazendo, que é a Deus. Deus me colocou aqui em São Médio para ser, em determinados momentos, um profeta, em determinados momentos, um pastor, em determinados momentos, um sacerdote. Então é isso que eu estou tentando ser. E estou, como já disse, muito aquém. Gostaria de estar fazendo muito mais. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque é assim, querido. Então, o nosso programa é assim. O nosso programa aqui não vai ser aquele programa musical, porque eu não fui chamado para ser DJ. Eu não fui chamado para ser apresentador de rádio. Eu sou um pastor, eu tenho muito aqui falar. Eu trabalho com logos, com a palavra, trabalho com a escritura sagrada, trabalho com ideias, pensamentos. Tá certo? É com isso que eu trabalho, é com isso que eu desenvolvo o meu ministério. Tá bom, queridos? Mas você não é obrigado a me assistir, você não é obrigado a me acompanhar, você não é obrigado a escutar. Pode mudar de rádio, vá para outra rádio, vá para outro canal, procure outro ambiente que você se agrade, tá certo? Que você entre em sintonia, tá certo? Porque aqui eu não quero em nenhum momento transformar isso aqui num culto. Tem gente que vai até achar, não entender o que eu estou querendo dizer, mas eu não quero. Eu quero muito mais transformar isso aqui numa escola do que num culto. Tá certo? Porque eu quero aqui realmente é formar uma opinião. Eu quero aqui realmente ensinar aquilo que eu tenho aprendido, passar aquilo que eu tenho recebido, para que as pessoas possam absorver e fazer seu juízo de valor das coisas, da vida. Por isso que é assim que nós somos e eu não posso. Eu gostaria muito de ser cabeludo, mas não sou, sou careca. Gostaria de muito de ser bem saradinho, mas não sou, sou barrigudo.
Então a gente não está satisfeito também, nem comigo mesmo. Eu não estou satisfeito comigo, quem dirá você. Então, me suporte, porque eu estou me suportando. Eu estou me suportando, quem dirá você. Tá certo? Então é assim que é assim que eu penso. Respeito todo contraditório. Qualquer irmão que faz suas programações de outras maneiras, respeito perfeitamente. Tá entendendo? Agora, eu não vou aqui estar fazendo um meu programa copiando o programa de fulano ou de Beltrano, porque fulano ou Beltrano acha melhor o programa de fulano. Gente, se nós temos tantos programas aqui, assista aquilo que você gosta. Aquilo que você não gosta, não assista. Porque não tem quem me faça ver determinadas coisas na televisão. Por quê? Porque eu não vou, porque eu não gosto. Eu não assisto. Mas não me peço que os de casa assistam, não. Eu simplesmente saio da sala, vou ver outra coisa. Cada qual é cada qual, cada um é cada um. E as pessoas fazem o que gostam, aquilo que se sentem bem. Dito isto, queridos, dito isto, sem nenhuma soberba, eu estou dizendo isso, para nortear esse tempo que nós estamos vivendo. Eu gosto sempre de estar tratando aqui de assuntos com você relacionados à vida cotidiana e fazendo uma aplicação espiritual, uma aplicação bíblica daquilo que nós estamos vendo em nossa volta. Então, nós estamos em plena campanha política. Essa campanha política não começou agora em agosto, propriamente dito, né? Mas isso vem desde o ano passado que se vem falando dos pretensos candidatos e tal, e a situação que o Brasil enfrenta. Nós não conseguimos ficar sem falar de política um dia sequer. Por quê? Porque as redes sociais e as mídias de TV, elas estão diariamente ali falando sobre o assunto, porque estamos praticamente num caos político. A questão política é pertinente se falar sobre política dentro de um programa evangélico? Claro que sim, claro que sim. Por que não? Por que não? A Bíblia fala sobre política? Não, pastor, a Bíblia não fala sobre... Ora, como não? Que qualidade de crente é você que não sabe que a Bíblia fala sobre política? Que a Bíblia dá o devido valor à política? Não? Você não concorda comigo, não? Então fica aí comigo até às 10 horas da manhã e, se puder, pega uma canetinha, pega um papel, que eu vou lhe mostrar que política é um tema do ser humano. Religião e política os dois temas mais importantes da vida humana. Política e religião. Quem não discute, quem não se envolve com política e religião, vira um ET. Vira um saco de batata encostado no canto de parede. Improdutivo, inútil. Tá certo? Política e religião são temas fundamentais, importantíssimos. Obviamente, o tema religião é antes de tudo, porque a partir da criação do homem, né, já inicia-se o processo religioso, porque o homem é um ser religioso e também o homem é um ser político. Isto aí não é apenas uma frase minha, isso aí é uma frase que você vai encontrar em qualquer ambiente acadêmico, você vai ver essas afirmações. Agora, vejam bem, queridos, estamos nós em véspera de uma campanha eleitoral, em véspera de umas eleições, aonde o rumo, a direção do povo brasileiro, tanto do ponto de vista dos evangélicos como dos católicos, mas como de qualquer outro credo, as pessoas serão fortemente influenciadas pelas decisões que estaremos finalizando no mês agora de outubro nas eleições. Portanto, nós precisamos entender que devemos participar deste processo. É o primeiro ponto nesta manhã. Eu quero aqui agora me reportar a você que se diz cristão e que já fez uma crítica sobre a política muito pejorativa e que você mesma disse, eu não vou votar mais, eu não voto mais, eu não participo mais do processo de eleição, eu não quero mais votar em ninguém. Por quê? Porque eu estou decepcionado, porque eu estou decepcionada, porque não tem ninguém que preste, porque todo político é ladrão, porque todo político é corrupto. E não é bem assim, gente. E não é bem assim.
Tá certo? Então, a Bíblia, primeiramente eu quero embasar aqui, porque tem muitos irmãos que pela sua falta de conhecimento, perece na sua mente, né? Morre dentro de si em algumas áreas de sua vida. Eu anotei aqui alguns versículos, gostaria que você compartilhasse comigo. Com relação à política, Deus ele não exclui da vida humana e nem proíbe o ato político. Muito pelo contrário, ele estimula. Mas, pastor, é verdade? É sim. Deus estimula que aconteçam o processo político de escolha e tal. Vou te dar um versículo bem antigo, lá em Deuteronômio, o capítulo 1 de Deuteronômio, o versículo de número 13. Para que você possa, nesta manhã, já começar falando sobre política e do ponto de vista bíblico. Deuteronômio, lá no capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Preste bastante atenção. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Isto é política. Aqui, de um modo mais específico, Deus está falando ali com o seu povo, orientando eles a que escolhessem no meio do povo pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas honestas, pessoas capazes, para que fossem colocadas como liderança no meio da comunidade. Isto é um processo eletivo. Isto é um processo de escolha, isto é um processo de eleição estabelecido por Deus, embasado por Deus. Deus se agrada de um processo de eleição. Nós estamos feridos na nossa alma e até nesse sentido eu entendo muitos irmãos quando se fala de política, porque nós fomos roubados. Nós somos roubados dia a dia, diuturnamente. Há muitos anos que somos sequestrados, que somos roubados os nossos direitos. E por causa de quê? Por causa de pessoas que se lançam candidatas, depois assumem determinados cargos, e lá, ao invés de trabalharem em prol do povo, para ficarem na liderança do povo, eles ficam na liderança da vida pessoal dele, da estrutura pessoal dele, do projeto de vida pessoal que ele tem. E todas as ações dele é para o bem e o crescimento dele, e não da comunidade. Então, uma pessoa, quando é colocada lá e escolhida do meio do povo para estar ali, é para estar trabalhando em prol do povo. Por isso que a Bíblia já recomenda, olha o tipo, olha o perfil das pessoas. Pessoas inteligentes, experimentados, segundo cada uma das tribos, sábias. Olha só, gente. A política, desde o começo, ela é aprovada por Deus, ela é estabelecida por Deus, mas para ser vivida, para ser praticada de maneira honesta, de maneira sadia, de maneira que possa trazer benefícios para a sociedade, porque, como eu já disse, a importância da política é muito grande. É através da política, queridos, que chega o calçamento na rua, que chega a água, que chega a infraestrutura. É através da política que chegam os salários, os aumentos de salários, os direitos trabalhistas. É através da política que tudo isso chega. É através da política, agora da boa política, da política feita não apenas de maneira boa, mas por pessoas boas. E aí, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer para vocês, sempre tenho dito aqui, que eu nunca disse aqui, vote em fulano, vote em Beltrano. Eu nunca disse, nem nunca vou dizer, porque neste programa é um programa da igreja, a igreja não apoia oficialmente candidato algum, mas a igreja trabalha no sentido de orientar as pessoas. Votem num bom candidato. Votem, façam uma escolha, porque a escolha faz parte do processo. Escolha um candidato para você votar nele. Não fique sem votar.
Não fique omisso desse processo, porque aí você joga a responsabilidade nas costas dos outros, mas é você amanhã que vai estar passando por dificuldades em várias áreas de sua vida, e você que não votou não tem o direito de reclamar. Porque só pode reclamar quem participa do processo. Quem fica de fora não tem o direito de reclamar. Então precisamos, enquanto povo de Deus, participar do processo é a primeira coisa. Precisamos participar. Se você me pedir minha opinião e disser, pastor, eu não estou achando em quem votar, eu não vou votar em ninguém, não acredito mais na política, não acredito mais no Brasil, eu vou dizer para você, então acredite, volte a acreditar. Porque um dia você já acreditou. Um dia você já acreditou. Um dia você teve um político, um candidato que falou e ele conseguiu expressar aquilo que você queria. Então procure se identificar com algum político, procure se identificar com algum trabalho de campanha que algum deles estão fazendo. E procure se identificar e faça a sua escolha. Escolha e vote consciente. Se o seu candidato ganhar, que bom, né? Ganhou e ainda mais era o candidato que você votou. Se ele não ganhar, paciência. Vamos para frente, mas você usou da sua cidadania, você usou do seu direito, você cumpriu inclusive com o seu dever. Porque tem muitas pessoas cobrando direitos, mas não cumprem nem com seus deveres. E votar pela legislação brasileira é um dever. É um dever. Então você tem o dever também de votar. Agora, dentro do processo, você pode participar do processo da maneira particular como você queira. Pode votar nulo, pode cancelar seu voto, mas você não tem que participar do processo. Então você tem que ir lá. Gente, vá. Você tem tempo ainda, tem mais de um mês ainda para você fazer uma escolha. Escolha um candidato com um perfil que encaixe dentro daquilo que você pretende para o Brasil. E que também, se você é cristão, que esteja embasado dentro daquilo que a Bíblia nos recomenda. Porque a Bíblia não condena a política. A Bíblia condena o ato corrupto, o ato pecaminoso, o ato injusto e tudo aquilo que é errado. A Bíblia condena o erro. A Bíblia condena o mal. A Bíblia condena, mas não condena a política. A política sempre existiu em todas as sociedades humanas. De uma maneira mais simples até chegar dessa forma organizada como está aqui. Nós temos aqui uma irmã participando, Fátima Lucena, dizendo, eu não voto, está muito difícil confiar no homem. Não tenho nenhuma opção. Fico na minha, estou procurando. Não vi nenhum. Tá bom, está procurando. Mas procure, viu, Fátima? Escolha. Se você procurar, você vai achar. Né? Existe até um jargão que diz, quem procura, acha. Né? Agora, se ficar esperando ele passar na sua porta, talvez ele não passe. Né? Os candidatos, eles não têm nem tempo de estar na casa das pessoas. Isto aí é uma coisa certa. Alguns privilegiados, algumas pessoas receberão uma visita de um ou outro e tal, mas não espere passar na sua casa. É necessário que a gente esteja atento, pegue aí um horário político desses de campanha que tem aí, que é do governo, olhe, escute o nome dos candidatos e faça o seu perfil e trace ali, ó, para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, e aí você forma a sua cédulazinha, anota num papelzinho, e quando for no dia da eleição, você vai lá e cumpre com o seu dever de cidadão e vota, tá certo? Faz isso. Você fazendo isso, você não está cometendo nenhum pecado, muito pelo contrário, Deus se agrada. Tá certo? Agora, pelo amor de Deus, não compre o político. O político não pertence a você. Não venda seu voto, porque o seu voto você não está dando para o político em si, está dando para a ideia dele, para o projeto de governo dele, para o plano de campanha que ele tem, para que aquilo que você deseja que seja feito, seja feito. E se você vender, então o seu benefício é só aquele. Então isto é corrupção, tá certo? Falando ainda sobre a palavra de Deus e a política, em Provérbios ainda, no versículo 2 do capítulo 8,
capítulo 28 de Provérbios, e o versículo 2 diz assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente. Ou seja, a nação está desmantelada, muitos problemas, muitas transgressões, muitos pecados e tal. Então, o jeito é trocar o príncipe, o jeito é trocar o presidente, o jeito é trocar o governador, o jeito é trocar o prefeito e assim por diante. Se a terra, se a nação, se a cidade virou um caos, tem que ser trocado imediatamente aquele que está na liderança daquele ambiente. Aí o texto bíblico diz o seguinte: mas que seja por um sábio e prudente. E sábio e prudente. Porque ele, através do sábio e prudente, se faz estável a ordem. Ou seja, a ordem será estabelecida. Uma cidade está no caos, uma nação está no caos, um país está no caos. Troca-se aquele que está à frente. Põe o outro, sábio e prudente. E a ordem será reestabelecida. Por quê, queridos? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O Salmo 119, o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Muitas vezes a gente não sabe em que direção tomar, em dúvidas sobre algumas decisões a tomar, e a Bíblia, ela dá a resposta. E até no ambiente político, a Bíblia também dá a resposta. Está aqui a Bíblia falando sobre política. Você sabia que você precisa honrar aqueles que estão investidos da autoridade? O nosso querido São Pedro, o apóstolo Pedro, querido de todos, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo de número 17, ele diz assim a palavra do Senhor. Olha o que é que o apóstolo Pedro diz para nós. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Honrai o rei. Vou pegar só essa parte, honrar ao rei, porque é a parte política desse versículo que nós lemos. Temer a Deus é um aspecto religioso, mas um aspecto político é honrar ao rei. O que seguiria, como aplicar essa frase para os nossos dias? Honrar o rei é honrar as autoridades que estão investidas, as autoridades políticas da nossa nação. Aqui não está dizendo que não deve honrar a Deus. Não. Aqui não está dizendo que não deve honrar a Deus. Aqui está dizendo assim, que no aspecto político, quem está investido de autoridade, e Deus não está investido de autoridade política no meio do povo, mesmo ele tendo Jesus Cristo, tendo cumprido o ministério de rei, o ofício de rei, e ele reina em nosso coração, mas ele reina no coração daquele que abre o coração para ele. Então ele não reina em toda parte. Se assim fosse, a São Amédio e o Brasil seria uma paz sem fim. Mas só tem paz sem fim no coração que ele reina. Então ele não reina na nação propriamente dita. Então, por isso que não está dizendo aqui, honre a Deus, nesse versículo aqui. Em outros versículos, em outras passagens, você vai ter, que você vai entender e você subentende muito claramente de que deve honrar a Deus. Aqui não está dizendo não honra a Deus, está dizendo honra ao rei, porque se refere à parte política do texto. E, nesse sentido, nós, enquanto evangélicos, devemos sempre honrar. Eu nunca fiz aqui uma menção específica a quem está investido de autoridade. E principalmente no aspecto pejorativo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Você vê direto aí nas redes sociais, todo mundo chamar o presidente da República, o Michel Temer, de ladrão, disso, daquilo, outro. Nós não podemos dizer dessa forma. Eu posso até dizer que este governo é injusto, que esse governo tem muitas coisas erradas, mas levar para o lado pessoal, isso não honra. Isso não dignifica aquele que está imbuído de autoridade naquele momento. Quando ele sair daquela autoridade, quando ele for trocado por outro,
Então ele fica sem aquela autoridade e quem vai ser digno daquela honra é o outro que sentar na cadeira dele, independentemente de quem seja. Eu já falei aqui, inclusive, contra Lula, no sentido que eu sou contra a possibilidade, inclusive, de ele ser candidato, até porque isso é impossível, a legislação não permite. Mas mesmo que isso viesse a acontecer, veja bem, mesmo que isto viesse a acontecer, quando ele for investido da autoridade, for diplomado do presidente da República, ali ele é o presidente. Então ali ele deveria, não, ele deve receber toda a honra que um presidente da República recebe. Alguém certa vez me questionou aqui, porque quando eu abro o meu programa, eu mando um abraço para o prefeito constitucional do município, mando um abraço para os vereadores, vice-prefeito e tudo mais. Alguém já me chamou até de babão. Eu não sou babão de ninguém. Eu nunca fui na casa da vice-prefeita daqui, nunca fui na residência dela e nem ela nunca foi na minha casa. Eu nunca fui na casa do prefeito daqui e nem o prefeito nunca foi na minha casa. Eu nunca fui na casa do presidente da Câmara, Neoclésio, e ele nunca foi na minha casa. Esse tratado, essa maneira de lidar aqui, aliás, tratado não, mas esse trato, ele é puramente bíblico. É para dar honra a quem tem honra. Fiz isso no tempo que era Dr. Chagas, à frente da prefeitura. Sempre mandei um abraço para ele. E, enquanto é Dr. Jefferson, mando um abraço para Dr. Jefferson. E se na próxima campanha for Renan, o prefeito da cidade, eu vou estar mandando um abraço para o prefeito Renan da cidade. Renan está dizendo que não quer, não. Você está entendendo, querido? Aqui, quando diz honra ao rei, não está dizendo honra ao rei fulano. Não. É aquele que está investido da autoridade. Marcos Vinícius está falando alguma coisa aí? Está dizendo o quê? Mandando um tchauzinho? Marcos Vinícius está mandando um tchauzinho aí. Aquele abraço, Marcos Vinícius. Então é isso, queridos. A Bíblia recomenda a nós cristãos, principalmente, nós cristãos estamos com o dever de fazer isto. E quem não é cristão, se quiser se posicionar de maneira cristã também, honre aquele que está investido da autoridade. Enquanto ele está ali na autoridade, devemos honrar. Por isso que eu discordo dos partidos de esquerda. Até biblicamente eu não encontro respaldo para essa coisa da esquerda, sabe? Eu não encontro respaldo. Porque existe uma questão natural da oposição. A oposição é natural. Por exemplo, você não concordar com algumas ações e aí você cobrar ações, né, daquele que é gestor. Mas você se posicionar como esquerda, isso é muito, muito difícil. Sabe por quê? Para nós que somos cristãos, perceba, haverá um dia onde todos serão colocados diante de Deus. E uns estarão ao seu lado direito e outros estarão ao seu lado esquerdo. A esquerda nunca foi bem vista, do ponto de vista bíblico. Jesus, ele, quando voltou para a glória e foi se sentar ao lado de Deus, ele se sentou à direita de Deus. Então, queridos, é complicado essa questão da esquerda, porque o pensamento esquerdo é aquele pensamento da contramão, daquela pessoa que, sabe, por exemplo, ele é contrário a tudo, contrário à ética. O pensamento do esquerdista, eu discordo deles, por isso que eu não voto em partidos que se declaram partidos de esquerda, porque o pensamento dele é avesso ao pensamento da maioria. Por exemplo, eu não voto em pessoas que estejam ligadas à esquerda. Por quê? Porque defendem, por exemplo, o aborto, defendem a destruição da família, ou, por que não dizer, a família tradicional como nós conhecemos, né? O pai, a mãe, os filhos. Essa estrutura milenar, tradicional, natural, biologicamente correta da família, socialmente aceita pela maioria, os esquerdistas querem destruir.
Então, os esquerdistas estão na contramão. Todo mundo sabe que as drogas fazem mal. Mas tem um abestalhado aí de um deputado de esquerda que diz, não, você que é usuário tem que sair do armário também. Assim como nós, homossexuais, saímos do armário e agora nós temos orgulho. Hoje em dia nós temos orgulho de dizer que somos homossexuais. Então vocês que são usuários também têm que sair do armário. Tem que dizer, eu uso e é um direito meu. Ou seja, esse pensamento esquerdológico, isso é terrível. Eu creio, irmãos, que isso tem a ver com o diabo. O diabo influencia diretamente o pensamento daqueles que pensam como esquerda. Porque a questão não é questão de dar... Ah, tem uma pessoa que ele tem um desejo para ter relação sexual com uma criança de 2 anos. Aí tem outro que tem desejo de ter relação sexual com crianças de 4 anos para baixo. Mas é um direito dele. E o pensamento esquerdológico, esquerdopata, ele quer dar o direito para essa pessoa, porque a pessoa tem o direito, qualquer que seja. Não, vai chegar um dia, eu tenho o direito de me casar com uma cabra. Não, por quê? Não, porque eu gosto de ter relação com uma cabra, um animal, eu me sinto bem, acho melhor do que com um ser humano. E o pensamento esquerdológico, eu não sei nem usar um termo aqui, eu ia dizer um termo aqui que não cabe para os meus ouvintes. Aí, esse pensamento, essa linha, quer dar o direito do indivíduo nesses pormenores. Não, querido, não é assim não. A sociedade, ela vive em democracia, e a democracia é 50+1. Então nós vivemos numa sociedade onde ela segue um curso da maioria. As coisas, elas têm que serem norteadas pelo pensamento da maioria. A maioria, ela não é homo, a maioria é hétero. A maioria não tem esses distúrbios sexuais. E estes são e devem ser inibidos, coibidos, proibidos. Então não é porque alguém, numa minoria, um grupozinho, tem um desejo, uma vocação para uma coisa que é bizarra, para uma coisa que é anômala, ou seja, uma coisa que anormal, que aí, não, mas ele é um grupo, nós temos que dar o direito deles. Então esse pensamento esquerdopata, eu discordo em número, em gênero e em grau. Por isso que eu me posiciono biblicamente do aspecto político. Então, eu não olho muito a questão do partido que a pessoa está, porque o partido, muitas das vezes, aliás, você é obrigado a estar num partido para se tornar candidato. E para poder ter um partido que seja harmônico, totalmente 100% às suas ideias, você tem que, cada hora que for registrar uma candidatura, você tem que criar um partido novo. Um partido seu, com as suas ideias, com os seus pensamentos. Então, isso, como é na prática impossível, alguém tem que se encaixar dentro de um partido. Então, é necessário que você tenha, pelo menos, uma harmonia com a maioria dos ideais desse partido. Tá certo? Mas eu creio que todo candidato que está dentro de um partido, ele tem alguma coisa dentro daqueles ideais daquele partido que ele não concorda. E, nesse sentido, eu vejo até que o partido não é relevante para o ser humano comum, para o eleitor. O eleitor deve ver exatamente o candidato dele. Olhe para o seu candidato, considere aquilo que ele tem como proposta, aquilo que ele tem como perfil, aquilo que ele quer para o Brasil. Se você quer ver um Brasil amanhã honesto, com ordem, se você, quer ver um Brasil caminhando para o futuro, para o progresso, um Brasil aberto para o trabalho, onde haja emprego, onde as pessoas possam trabalhar e serem bem remuneradas, onde as pessoas possam ir trabalhar e voltar vivas, seguras, onde as pessoas possam se capacitarem dentro da escola para uma profissão, poderem estudar, poderem ir para a escola, não serem impedidos por marginais que vão fechar a escola. Professores poderem dar a aula que foi proposta, aquela aula que ela elaborou, e chega em sala de aula e muitas das vezes não pode dar a aula, porque tem bandidos dentro de sala de aula.
A indisciplina dentro de uma sala de aula é terrível e ela é um reflexo das ruas. A gente vê o nível de indisciplina de uma cidade dentro das salas de aula. Inclusive o nível também de educação familiar. Tudo isso, e para que a gente possa restaurar isso, que isso está sendo perdido, nós estamos aí há 15, 20 anos de destruição desses valores éticos, desses valores morais, desses valores cívicos. É inadmissível um jovem hoje com 14, 15 anos não sabe o hino nacional. É inadmissível isso. É inadmissível uma nação querer andar em ordem e obter progresso com esse viés. Pessoas que não sabem as cores da sua bandeira. A sua bandeira é verde, amarelo, azul e branco. São as cores. E cada cor dessa tem um significado. Aquela frase, ordem e progresso, tem um significado. Precisamos passar isso para os nossos jovens. Nós não somos um país qualquer, nós somos um grande país. Um país que tem tudo para dar certo e que não está dando certo até hoje. E se não deu certo até hoje, foi por falha nossa, que temos votado errado, que temos feito escolhas erradas, que temos colocado pessoas para estarem imbuídas de tanta autoridade, tanto poder, mas pessoas despreparadas moralmente, eticamente, pessoas desonestas, pessoas que com palavras bonitas nos enganaram e outros que nós mesmos já sabíamos que iam nos enganar e colocamos lá. Como eu disse em outra passagem, em outro programa, nós colocamos lobos para cuidar de galinhas. Ora, a galinha é um alimento precioso e principal do lobo. Então, queridos, precisamos ter pessoas honestas ali. Queridos, ainda temos muito mais da palavra de Deus para nós. Lá em Tito, o nosso apóstolo também, pastor, filho na fé do querido irmão Paulo, lá no capítulo 2, os versículos 1 e 2, ele diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 3. Tito 3, 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, se sujeitem às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém. Difamar as pessoas. O que nós vemos na internet hoje em dia é isso. Num programa aqui eu falei sobre o fake news, que é tão comum hoje em dia na internet, e o que tem de crente, de evangélico, de cristão, fazendo uso de fake news para difamar pessoas, principalmente os políticos. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas sejam cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, queridos, devemos estar assim, dando honra às autoridades. Devemos, inclusive, eu coloquei no grupo da igreja, acho que foi ontem, falando sobre política, e uma irmã expressando que não ia voltar, que não ia voltar mais, muito indignada com a classe política e tal. E eu disse no grupo, disse para todo mundo ver, e vou dizer agora para todos vocês, eu sonho com um Brasil no futuro, aonde a classe política vai ser uma classe respeitada. Porque o que tem de político corrupto nesse Brasil ainda não está no gibi, isso não é brincadeira. Mas o que tem de político honesto, de político bom, de político que cumpre bem a sua missão, de político que está imbuído da melhor intenção de ajudar, sabe, aqueles menos favorecidos, de ajudar os favorecidos também, porque o político não é só para os pobres, a política tem que ser feita também para os pobres, tem que ser feita para os da classe média e até para os ricos.
Porque todos nós temos direito, e a Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós temos deveres e direitos. Então, só quem tem direito não é o pobre, não. O rico também tem. Então, as leis têm que ser injustas também para os ricos, para os de classe média e também para os pobres. Agora, os mais urgentes e aqueles que são mais roubados dos seus direitos são obviamente, os pobres. Esses são os que carecem de uma ajuda mais rápida, esses é que estão com pressa, esses é que têm que ter as estruturas mais agilidade para chegar às necessidades dessas pessoas com mais urgência, com mais celeridade para os pobres. Mas não quer dizer que os ricos não têm direito. Então a justiça ela é justa quando é justa para todos. Então, nós precisamos, e eu disse, eu quero um Brasil onde eu, no futuro, possa ter orgulho de um filho meu, quando disser assim, eu quero ser um político. Eu sinto vocação política e eu quero trabalhar em prol da comunidade. E eu quero ter orgulho disso. E eu quero ajudar meu filho a conquistar isso. E não ficar com esse sentimento que nós temos hoje, de que todo político é ladrão, de que todo político é corrupto. Está assim, está na nossa mente. Mas nós temos algo muito poderoso que pode nos levar para a mudança. É o nosso voto. Comecemos nós a limpar, já pelo voto, qualquer possibilidade de erro. E aí os erros vão sendo diminuídos lá na frente. Eu não quero, queridos, uma justiça neste Brasil que seja tão justa ao ponto de estar botando, a partir do ano que vem, presidente, senador, deputado, governador, é para estar enchendo os presídios, fazer um presídio especial só para político, para encher de governador, de deputado, de vereador, de presidente. Não! Eu penso num Brasil aonde no futuro não precise nenhum político ser preso. Por quê? Porque não cometeu nenhuma infração, nenhum ato de corrupção que merecesse ser preso. Então, um político respondeu um processo porque disse uma besteira, um político respondeu um processo porque fez um trejeito, fez uma graça, ou disse alguma coisa que não era para dizer e tal, feriu com a idoneidade de alguém e tal. Então, essas coisas são normais, porque isso pode acontecer no dia a dia, isso não tira a capacidade, o potencial político do cidadão, nem rouba sua honestidade, nem o seu potencial de bem fazer para o povo. Mas nós não podemos aceitar quem lida com esse poder político, de estar lidando com leis, de estar lidando com valores que podem representar tanto, né, as riquezas do nosso Brasil, tanto riquezas naturais, riquezas econômicas, riquezas culturais. Nós não podemos deixar pessoas ali corruptas. Pessoas que nós sabemos que estão apenas querendo uma oportunidade para pôr a mão no dinheiro público. Essas pessoas, se você tiver já uma impressão dessa pessoa, já tire da sua lista de pessoas que você vai votar. Para que a nossa nação não sofra, para que o povo não gema depois, como diz a palavra de Deus. Quando um ímpio, ele governa, o povo geme. O ímpio é o homem mau, é o homem que tem dolo no coração, é o homem que é mal intencionado. Ele está ali dizendo que está ali para cuidar do povo, mas não é. Quando ele diz isso, ele cruza os dedos lá embaixo, escondido. É o homem mal intencionado. E nós devemos compreender isso, para que a nação viva bem, para que o Brasil alcance os patamares de progresso que ele precisa alcançar. Nós precisamos colocar pessoas lá que a gente considere como pessoas respeitáveis. Obviamente, eu vou achar que é um, você vai achar que é outro, mas que cada um de nós possamos ver isso naquela pessoa. Ver a honestidade, ver a sinceridade, ver a capacidade que essa pessoa tem de poder pôr em prática as suas ações, as suas ideias.
vê a coragem, vê a garra, vê o desempenho, vê a vontade. Tudo isso tem que estar no perfil dessa pessoa que é o seu pretenso candidato. E assim nós fazendo, querido, nós vamos caminhar para obtermos um Brasil melhor, com melhores condições de vida, com melhor qualidade de vida para os habitantes. E aí veremos de ver dias diferentes. E eu creio, eu penso e eu desejo ver um Brasil de onde cada brasileiro possa se orgulhar de ser um brasileiro. Um Brasil onde tenha trabalho para todos, um Brasil onde quem trabalhe, ele possa receber justamente de acordo com o seu trabalho, com os seus direitos serem garantidos, a saúde, né, possa ser realmente bem assistida, onde você possa ir para um posto do IPSF, onde muitos desprezam, preferem as clínicas particulares. Por quê? Porque já tem essa conotação de que tudo que é do governo não presta. Mas eu penso que um dia teremos um PSF, onde pode ir para lá para se consultar o pobre, o rico. Porque o médico é o mesmo médico. Porque os instrumentos que tem ali para verificar a sua saúde são os mesmos. Então eu penso num país assim. Um país onde não precisa ter uma educação pública e uma educação privada. E aonde você já subentende que a privada, aquela onde é a mais cara, é que possivelmente dá a melhor educação. E a pública só vai para lá quem não pode pagar. Só vai para lá os pobres. Só vai para lá aqueles que realmente não têm condições alguma de ir aprender em outro lugar. E vão para ali. E outra. E vão para uma escola onde termina o ano, se fizer uma prova, do ano anterior ele nem passa. Inclusive, hoje em dia, não se para de falar nisso, na educação, ensino médio principalmente, que está aquém de todo o Brasil, está aquém a nível mundial. O que se aprende no ensino médio é a nível de ensino fundamental e assim por diante. Queridos, há muito que se falar, há muito que se pensar, mas eu não quero que você entenda que as minhas falas aqui são falas de politicagem. Não. Deus quer que nós pensamos assim. Deus. É Deus que quer. E é Deus que quer que nós sejamos limpos na mente, no coração, nas nossas mãos. Tá certo? Deus é que quer isso. Deus é que quer que nós estejamos orando pelas autoridades, respeitando as autoridades, honrando as autoridades e fazendo as escolhas certas. Isso tem na Bíblia. Eu estou com um monte de passagem bíblica aqui que eu poderia passar, mas infelizmente é como eu falo muito também e não dá para uma hora, não dá para a gente fazer tudo. Mas fica aqui o meu alerta, fica aqui o meu cuidado, a minha preocupação, principalmente em época que estamos vivendo de campanha política, aonde você pode ser enganado, aonde você pode, inclusive, perder o seu voto. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Convido você a estar conosco toda quinta-feira e todo domingo, 7h30 da noite, na Igreja Batista. E convido você a estar também participando da nossa Semana de Oração. Estamos orando pelo Brasil, estamos orando por esse processo político, estamos orando pelos os candidatos, estamos orando, estamos em campanha de oração durante toda a semana, então você é nosso convidado também. Fiquem todos na paz do Senhor, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, povo de Deus!